Rafa deixou o Brasil para vir para o Uruguai estudar medicina e hoje ela faz parte da nossa equipe aqui no Uruguai e a gente vai contar um pouco mais da história da Rafa para vocês. Então é mais um dia no Uruguai, mais um vídeo pro canal. Sobe a vinheta aí, Joãozinho. Muitos de vocês que entram em contato com a gente já conhecem a Rafa, mas muitos também não conhecem. Então hoje a gente vai conversar com ela aqui e ela vai contar um pouquinho dessa história de vinda para o Uruguai, por que ela decidiu vir para o Uruguai e como tem tomado o rumo da vida dela aqui no Paisito. Muito obrigado, Rafa, por contar um pouco da sua história. Por mais que a gente trabalhe junto, né, a gente já tem uma relação aí de alguns anos, é legal a gente conversar sobre a sua história e contar pro pessoal, né, o que você passou até para chegar aqui, estudar, já trabalhou aqui. Como foi, né, toda essa sua relação com o Uruguai desde o começo? Eu me mudei mesmo, acho que foi 18 de fevereiro de 2019. Eu já vinha pro Uruguai pelo menos uma vez ao ano com a minha família, principalmente para visitar a família do meu pai, que é uruguaio. E aí em 2018 eu acho que eu vim fazer a minha cédula, aí eu virei uruguaia também. Faz 5 aninhos que eu tô vivendo aqui. Esse foi então o primeiro passo, né, vir para o Uruguai, porque ela tinha essa relação com o pai, inclusive você é uruguaia, né? Agora, nacional uruguaia. A cédula diz uruguacha, nascida em Porto Alegre. Pois é, porque a gente tem aqui as pessoas que não têm vínculo com o Uruguai, que você faz a residência, você se torna residente. E quando a pessoa tem um vínculo, neto ou filho, você pode ter a nacionalidade uruguaia, que é o caso da Rafa. O que o seu pai fazia aí? Aqui no Uruguai, né? Aqui ele era ciclista. Ele foi pro Brasil com 21 anos. Ele ajudava aqui em oficinas de bicicleta. Na época dele, ali nos anos 80, 70, 80, era bem enraizado o ciclismo aqui. Acho que agora ainda é, mas não tanto. Então todos os primos dele andavam de bicicleta, todos os irmãos, todo mundo, as corridas eram mais conhecidas assim. Aí ele trabalhava em oficina, fazia umas corridinhas e viu a oportunidade de ir pro Brasil. Viu que os conhecidos estavam indo pra lá, pra Santa Catarina, que também é bem forte o ciclismo em Santa Catarina. E ele foi lá pro Brasil tentar a vida lá com o ciclismo. E hoje trabalha com isso, né? Toda a vida trabalhando com isso. É até legal, olha, ó. A Rafa vem de família de ciclista, né? É aí na pele. Com essa relação do seu pai sendo uruguaio, você olhou o Uruguai com bons olhos e quando que você decidiu falar, vou pro Uruguai, vou morar lá mesmo? Com as minhas irmãs a gente sempre que vinha aqui falava, um dia eu vou vir aqui, vou morar um tempo aqui no Uruguai, ou pelo menos fazer um intercâmbio, passar uma temporada aqui. E aí eu sempre quis fazer medicina, só que no Brasil eu nunca me senti confiante pra tentar de verdade. Então eu comecei a fazer fisioterapia no Brasil. E aí eu passei numa faculdade em outra cidade e pensei em me mudar pra lá. E quando eu pensei, eu raciocinei assim, se eu posso me mudar pra Santa Maria, por que eu não posso me mudar pro Uruguai também? Que lá eu vou estudar medicina, que aqui o acesso é mais fácil pra medicina, né? E aí eu pensei, tá, então eu vou. Aí meu pai já mandou mensagem pra minha tia e disse, a Rafaela tá indo pra aí. Aí eu comecei a falar com a minha prima, que trabalha no centro de Montevidéu, e ela começou a fazer os corre pra documentação. Aí eu achei o canal do Caio, fiz umas perguntinhas lá pra ele também. E aí em novembro eu tava aqui, de 2018, eu tava aqui pra fazer a cédula. E aí já organizou tudo, né, pra essa mudança com o objetivo de estudar, né? Mas antes de falar dos estudos, né, falar da faculdade de medicina, você também passou por uma etapa que muitos brasileiros passam, que seria uma adaptação com o idioma, trabalho. Como que você viu isso? Eu tive uma vantagem, né, que era ter a família aqui. Eu fui direto pra casa da minha tia e eles já sempre me ajudaram de cara, assim, já me ensinaram a pegar ônibus, tu faz isso em tal lugar, tu faz isso em tal coisa. Já tinha o espanhol, eu falava um pouco, mas não era 100% fluente, mas já me comunicava bem. E aí em casa eu falava espanhol o dia inteiro, então isso foi uma ajuda boa. Eu acredito que na minha adaptação isso foi um a mais, assim, me ajudou bastante a já chegar e já saber onde tá tudo, assim, não tava perdida. Eu já tinha um apoio, já podia fazer tudo. Óbvio que existe essa diferença de tá mudando de país, tem que fazer novos amigos, ambientes diferentes, cultura diferente. Eu gostei, assim, acho que dentro de perrengues que passei foi os mínimos possível, assim. E trabalho, você também passou aí
por trabalho que geralmente brasileiros têm, mas é oferta, né? Eu cheguei, aí eu pensei, vou tentar conciliar um trabalhinho com a faculdade, mas eu não tinha ideia dessa procura para português. Eu acho que eu fui me dando conta ao longo dos anos, né? Mas com a quantidade de empresas que precisam de português, quando eu tava mandando currículo, assim, eu mandava porque eu pensava que era de acordo com o meu, e daqui a pouco eu fui ver e tinha várias empresas que pediam, português já é suficiente, às vezes português e inglês, mas o espanhol não era o principal. E eu fiz a entrevista pra uma empresa de atenção ao cliente com casa de apostas e tal, e aí esse foi o meu primeiro emprego, e é um primeiro emprego de muitos brasileiros que chegam aqui, né? Porque antes eu já não tinha essa ideia dessa variedade de empregos pra... É verdade, como a Rafa falou, hoje e desde sempre, né? Desde que eu cheguei aqui, aconteceu bem parecido comigo. As oportunidades de trabalho para o português são muito explícitas de que a pessoa precisa ter o português para trabalhar com o Brasil. Então, em muitos casos, são várias ofertas, mas muitos brasileiros que chegam aqui não sabem disso. Eu também não sabia, aprendi na prática quando comecei a procurar trabalho. Então é muito comum o brasileiro que chega aqui, às vezes não tem muita informação, mas se pesquisar um pouquinho, começar a correr atrás, vai ver que tem facilidade aí. Às vezes pode ser até o primeiro trabalho, pode ser um trabalho como eu, fiquei vários anos também trabalhando com português ali. Então é uma área onde o pessoal sabe que vai ter oportunidade. E como que foi lá? Trabalhava muito com brasileiros, tinha uruguaios? Tinha bastante brasileiro, mas também tinha muita gente da fronteira, muito uruguaio que fala português. A gente não se dá conta da quantidade de gente que mora na fronteira e fala espanhol e fala português fluente. Então era um ambiente meio uruguaio brasileiro, assim, bem variado. É bacana, a gente passa por várias etapas e às vezes a Rafa até falou, uruguaio da fronteira. Mas eu já conheci também venezuelano, já conheci uma americana que falava português. Então, tem oportunidade. E agora, Joãozinho, a pergunta que não quer calar. Como você começou a estudar medicina aqui no Uruguai? E lembrando, hein, pessoal, a gente tem atendimento, tem um auxílio aí para as pessoas que querem tanto morar quanto estudar. Então vai lá no nosso site ou entre em contato através do Instagram. Troca lá uma ideia com a gente que a gente vai dar aí pra vocês os primeiros passos de como estudar e também vir morar aqui no Uruguai. Então, eu tenho a minha prima, que ela já se formou em medicina, então ela já me deu umas dicas, assim, já me localizou um pouquinho mais. Mas, realmente, quando eu cheguei, assim, eu senti um impacto de que era um pouco diferente do Brasil. Principalmente porque eu tinha aula teórica uma hora, e aí, agora não é mais assim, agora mudou. Mas era 1 hora por dia, mais ou menos, de aula teórica, com todos os alunos, assim, num anfiteatro. E aí depois tu era designado para uma sala onde tu teria resolução de exercícios. E aí eu senti primeiro essa diferença de que tu não tem contato direto com o professor. Tem, mas não é separado por grupos diretamente, assim. E aí eu fui sentindo essa diferença, fui me adaptando. Com questão do espanhol, eu já tinha uma facilidade, mas também vai ter alguns colegas que vão ser mais amáveis, vai ter outros que já não vão te dar tanta paciência. Mas o que eu acho, assim, é que tu tem que insistir, tem que falar, não importa, tu acha que não vão te entender. O principal é o professor te entender, e eles são realmente bem tranquilos com isso. Eles querem que tu mostre que tu estudou e que tu procurou, e que se ele não entende uma palavra, ele vai te perguntar. Mas que na maioria das vezes, mesmo que tu fale um portunholzinho assim, ele vai entender. Então é não se preocupar com teus colegas, se eles estão te entendendo, se eles vão ser impacientes contigo ou não. Que eu acho que nessa questão é a melhor, assim, que o professor tá ali pra ver se tu aprendeu, se tu estudou ou não. Eu acho que a grande diferença, assim, na minha adaptação na faculdade foi que eu senti o moldes do Brasil, assim, de que é um professor para um grupo de máximo 40 alunos e tu vai ter a mesma aula toda terça-feira com ele. E aqui muda um pouco mais, assim, tu tem mais essa dinâmica de colegas e de grupo, acaba mudando um pouco mais, e que às vezes tu tem que se guiar um pouco mais sozinho.
sim, mas que se tu vai na aula e tu procura estar ao dia com o que eles te dão, é tranquilo, acho que é isso mais. Poxa, legal saber de que os estrangeiros têm um acolhimento, aí é tratado bem pelos professores, porque às vezes não é fácil, né, você se mudar e começar a estudar. A gente sabe que não tem vestibular, como a Rafa falou, é muito acessível para muitas pessoas, e como não tem vestibular, não tem uma prova de ingresso, as vagas são para todos. Então, em algumas aulas você tem aí esse número grande de alunos por aula. Tem aulas que você tem ali o professor mais próximo, porque são grupos mais reduzidos, não é? Isso. Mas tem aulas que são mais amplias, digamos em auditórios, ao qual o professor não está relacionado direto aí com um grupo específico. Às vezes é 100 pessoas numa sala e ele tá ali palestrando. Agora eles mudaram um pouco, depois da pandemia principalmente. Então os teóricos são todos no YouTube, então é uma facilidade ali. Principalmente cheguei, não entendo nada de espanhol, tu vai lá, assiste com calma quantas vezes tu quiser, pergunta, e aí depois tu tem os tacheres. Os tacheres são um pouquinho grupos mais reduzidos, tem resolução de exercício. Tacheres é o que seria tipo uma oficina? Isso. Oficina, né? Aí é tipo uma monitoria, assim. É nesse momento, assim, que tu vai interagir com outros colegas, que tu vai tirar tuas dúvidas, que tu vai se localizar melhor, tô perdido na matéria. É esse momento, assim, que principalmente pros brasileiros que falam comigo, vêm fazer perguntas, que eu digo, nesse dia tu não pode ter vergonha. Vai lá e tu vai ver que às vezes tu pensa, eu tô perdido porque eu sou estrangeiro. Às vezes tu vai ver, vai sentar na mesa, que tu tem que fazer uma discussão e tal, e tu vai ver que os uruguaios também estão com vergonha, também estão perdidos. E eles estão só esperando que alguém diga primeiro, tu entendeu essa coisa? Eu acho que isso é assim. Então é nesse momento que tu vai começar a fazer amigos uruguaios, que às vezes as pessoas, por estar com vergonha de falar, não conseguem ter tantos amigos uruguaios. Então acho que é nesse momento ali que tu tem que tirar o maior proveito da faculdade. Que tu vai tanto tirar as dúvidas com teus colegas, quanto com o professor que tá ali. E tu fazendo isso já vai aumentar, assim, acho que teu aproveitamento da faculdade bastante. Relacionado aos outros estrangeiros na faculdade, você conhece aí brasileiros, outros estrangeiros que estão estudando? Tem muito brasileiro. Quando eu cheguei, eu achei que tinha menos, assim, eu fiz uma amiga no primeiro semestre, só que ela tava em outro grupo. O que acontece? Como é muita gente, eles dividem esses grupos de tacheres, de estudo de caso. Tem mais de 50 grupos, mais 60 às vezes. O que acontece? Tem muito brasileiro, mas tá um por grupo. Separados. Então, às vezes tu acaba não vendo que questão tu não fala com ele, porque todo mundo fala espanhol. Só que aí quando eu cheguei, achei que tinha pouquinho. E aí acho que foi crescendo também a entrada de brasileiros na faculdade. E agora tem um monte, a gente tem grupo que às vezes todo dia, de brasileiros, que todo dia alguém adiciona mais alguém, e esses grupos é bom pra, tipo, tu tirar dúvida, pra tu se sentir mais em casa. Talvez uma pessoa já tá mais avançado, né? Se não, a gente nos grupos se ajuda bastante, então tem brasileiro e é bem fácil de encontrar. E olha que o Joãozinho aqui atrás das câmeras tá lembrando que a gente fez um vídeo exatamente aqui nesse lugar, explicando pra vocês o passo a passo de entrar na faculdade aqui no Uruguai. De certo que a gente fez bem focado aí o que é medicina, mas basicamente seria a mesma receita, digamos a mesma regra, né? Então vai lá, a gente vai deixar aqui para vocês no card para que vocês possam ir e ver o passo a passo para estudar medicina grátis aqui no Uruguai. Relacionado ainda com a universidade aqui, depende do curso, é a quantidade de anos que você vai estudar, né? Na faculdade de medicina, Rafa, quantos anos são hoje em dia para você se formar? Desde que você entra até que você se forma? São entre 7,5 e 8 anos, mais ou menos assim. Tem essa diferença com o Brasil, porque são 6 anos sem ser o internato. No Brasil é 6 anos contando com o internato. Aqui não, tu fez 6 anos. Tem as rotações, trabalho em hospitais, tem os estágios, mais o internato que seria o último ano, e aí acaba aumentando assim um pouquinho relacionado com o Brasil. E uma coisa que eu já tava lembrando aqui que a gente não falou, aqui a faculdade tem um sistema de crédito, então você, além das matérias obrigatórias, você tem algumas matérias que são apenas para obter créditos, né? E como que funciona isso na prática, assim? Assim, tu tem as matérias obrigatórias, né, que tu tem que cuidar bastante, organizar para aprovar tudo certinho, não ficar trancado na faculdade, trancado no sentido de quero cursar o semestre que vem e não aprovei essa matéria, então tem que aprovar ela para poder cursar tal matéria, mas isso no Brasil também acontece também. E aí tem as eletivas e optativas, né?
que aí algumas são da faculdade de medicina própria e outras são em outras faculdades, com relação a outros cursos que tu pode fazer também. Tem um mínimo de créditos para as matérias da faculdade de medicina e outro mínimo de créditos para as matérias de outras faculdades. E aí é meio livre, assim, tem algumas que começam no meio do semestre, tem outras que começam no início, tem umas que são de 1 mês, 2 meses. Tu tem que entrar no site, tu vai ver quais tu pode entrar de acordo com as matérias que tu já cursou, também tem pré-requisitos. Tu entra no site, tu vê, começa a inscrição mês que vem. Aí tu se inscreve e pode fazer elas também. E basicamente esses créditos ele vai fazer com que você aprove o semestre, aprove a carreira, como funciona? Não, é pra se formar mesmo. Pra se no formar. final tu tem que ter um mínimo de crédito, eu não lembro de cabeça. Ah, entendi. Mas tá. tem um mínimo tanto pra optativa quanto pra eletiva. Pra você se formar, você vai conseguir alguns créditos nas matérias obrigatórias, mas em si não vai conseguir todos os créditos necessários para se formar. Isso. E aí você tem que fazer matérias opcionais para gerar esses créditos. No Brasil também tem isso da questão dos créditos, mas é isso basicamente. As obrigatórias tem que fazer todas, tem no site da faculdade se vocês quiserem entrar. Vai em FMed, e aí lá tem a grade curricular toda, tem que fazer todas as matérias sim ou sim, só que em ordem, né? Tu vai conciliando ao longo da faculdade com as eletivas e cooptativas, porque daí tu precisa delas pra poder se formar também. E para finalizar essa parte da faculdade de medicina, a gente sempre conversa aqui com pessoas que já está avançado ou já está vendo alguma coisa para o futuro, de que existe a possibilidade de você revalidar facilmente o seu diploma emitido aqui no Uruguai pela UDELAR na Espanha, já que o Uruguai e a Espanha têm convênios aí que facilita essa revalidação. Isso é bacana para quem pensa também em ampliar os horizontes. Começou aqui no Uruguai e amplia aí para onde quiser. Eu já ouvi falar também que tem nos Estados Unidos, né? Tem em outros países que tem esse convênio. Em si a gente não sabe a regra na prática, não sabe os mínimos detalhes, mas se você tiver mais interesse, comenta aí, deixa a gente saber que a gente vai passar para vocês numa próxima oportunidade essa informação completinha. E como a gente contou para vocês no começo, a Rafa ajuda a gente na assessoria, né? Ajuda aí as pessoas esclarecendo algumas dúvidas. Esse primeiro atendimento é o nosso atendimento aqui da BVU Assessoria. Então, geralmente você entrando em contato com a gente, ela vai te dar esses primeiros toques assim com algumas dúvidas e também as próximas etapas, caso você esteja mais interessado em fazer alguns dos processos, né? Então, você quer falar com a Rafa? Entre em contato pelo e-mail ou vai lá no nosso site também, que tem lá a caixinha de mensagem, ou através das nossas redes sociais. E com certeza ela já vai dar esse primeiro atendimento para vocês aí, tirando todas as dúvidas. Como eu falei também, a gente já é amigo de alguns anos, a gente já tem uma relação legal. E vamos saber aqui da Rafa o que o pessoal tem mais procurado, o que o pessoal tem mais perguntado. Então, o pessoal pergunta bastante como é a vida aqui. E principalmente porque quer um plano B, quer conhecer outro país, vê um Uruguai como um país mais atrativo, com várias vantagens. Pergunta bastante em relação à faculdade. Então tem bastante procura, assim, o pessoal pergunta bastante, como é que eu faço para vir morar no Uruguai? E aí a gente vai lá, eu passo todas as informações, às vezes faz até uma chamada de vídeo com o Caio também. Entendendo também o perfil das pessoas, porque tem pessoas que querem investir, tem pessoas que começar do zero, outras já querem investir em estudar uma faculdade de medicina. A gente às vezes entende também um pouquinho do perfil que a pessoa quer, para também dar uma solução no sentido de tempo, de documentos, porque cada processo precisa de um documento específico, né? Então a gente entende também esse lado da pessoa, né? Tem muita gente que diz, eu quero mudar para o Uruguai, como é que faz? Só que tem pessoas que já trazem dúvidas relacionadas à realidade deles. E aí, muitas vezes, eu tenho que ir atrás de informação, assim, algumas perguntam, eu tomo tal medicamento controlado. Tem na saúde pública? Aí eu vou lá e vejo se tem na saúde pública gratuitamente, a maioria tem, tá? Então, alguns perguntam, eu quero trabalhar com tal coisa. Aí, ao meu alcance, eu vou tentar buscar alguma informação relacionada àquele tipo de trabalho. Alguns têm mais informações, não tem tanto. Alguns a gente já tem experiência. Eu tento mais mostrar pra realidade da pessoa, assim,
Porque às vezes as pessoas vêm, tipo, já viram bastante vídeo, já sabem como é que é, vou trabalhar com a atenção ao cliente ou com aqueles empregos que procuram pessoas que falam português. E tem outras pessoas que precisam de mais alguma informação, alguma coisa relacionada com a vida dela, né? Um atendimento muito mais personalizado, né? Eu tento dar uma direção, assim, relacionada com a vida da pessoa e com a realidade dela, né? Bacana, bacana. Isso basicamente é o serviço que a gente presta hoje na assessoria. Claro que a gente tem ajudado bastante, mas mais legal do que ajudar as pessoas é você deixar aí seu like para ajudar o canal, né? Que essa informação chegue a mais pessoas que talvez precisem dela. E se você é novo por aqui, se inscreve aí que talvez seja uma boa opção você acompanhar nosso conteúdo aqui do Uruguai. Então, valeu, Rafa, por ter compartilhado essa história, um pouquinho das suas experiências aqui no Uruguai pro pessoal do canal. Eu acho que é importante, né, as pessoas verem o exemplo de outras pessoas que tem vindo aqui. A gente tem outras histórias de outras pessoas no canal, é legal, são histórias diferentes. Então muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua vida com a gente. E a gente trabalhando aí dia a dia, é isso, vamos avançando as coisas. É isso, eu que agradeço. Eu já tinha participado de alguns vídeos do canal, mas alguns cortes só. Primeira vez que eu faço um vídeo inteiro. E eu gosto de compartilhar minha experiência porque é assim que me ajudou bastante aqui no país. Eu acho que a gente vai trocando experiências, falando, esse lugar tá contratando, eu já trabalhei aí, dá pix da faculdade, dicas e tal. Então isso me ajudou bastante, ter contato com outros brasileiros, com outras pessoas, trocar experiência. E eu acho que é essencial na vida em outro país, né? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido um vídeo muito útil, muita informação. Deixa aí o joinha se você ainda não deixou. E também não esquece de ir lá no nosso Instagram, que a gente tem conteúdo exclusivo do Uruguai. Beleza? A gente se vê na próxima, hein? Falou!